Glória a Deus. Irmãos, vamos estar meditando a palavra. Convido os irmãos a estar se colocando de pé. Abram os chazinhos comigo, por favor. No livro de Êxodo, capítulo 17. Nós vamos estar lendo do 8 ao 16. Livro de Êxodo, capítulo 17. Nós vamos estar lendo do 8 ao 16. O tema dessa mensagem, irmãos, é Jeová em si. O Senhor é a minha bandeira. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, livro de Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e pelejem contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hum subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hum sustentaram as suas mãos, um de uma banda e o outro de outra. Assim ficaram suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e revela-te aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração, amém, irmãos? Glória a Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, ó Senhor Deus, de receber toda honra, toda glória, todo louvor. Ó Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, bendizemos o teu santo nome, Senhor. Te glorificamos, meu Pai amado, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Estamos aqui, Senhor, na tua casa, neste culto, meu Pai amado, maravilhoso, Senhor, no qual, Senhor, nós já rendemos louvores ao Senhor, no qual nós já nos derramamos diante do Senhor, meu Pai. Tivemos aqui palavras, Senhor, para edificação de nossas vidas, meu Pai. Ó Senhor, agora neste momento, através da tua palavra, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor alcance, meu Pai, nossos corações, que o Senhor, Pai, o Senhor possa estar, meu Pai amado, alcançando a vida de cada um que está aqui hoje nesta noite. Eu não sei, meu Pai, qual a necessidade deste irmão que está aqui hoje, meu Pai. Eu não sei, meu Pai amado, qual aquilo que o irmão tem buscado, mas eu sei, meu Pai amado, que o Senhor é poderoso. Ó Pai amado, para cumprir, meu Pai amado, sobre esta vida, meu Pai, tudo que essa pessoa, ó Pai amado, esse irmão que está pedindo hoje nesta noite. Eu já, meu Pai amado, nós te agradecemos, meu Pai, e te pedimos, meu Pai amado, que através da tua palavra o Senhor pode estar falando conosco. Tudo aquilo, meu Pai amado, que não provém do Senhor pode estar caindo por terra. Tudo aquilo, meu Pai, que impede o teu povo de chegar ao conhecimento, tudo aquilo que impede o teu povo, meu Pai amado, de realmente, Pai, meditar na tua palavra, todo embaraço, meu Pai amado, seja repreendido, Senhor, e que nós possamos estar saindo daqui, Senhor, não como nós chegamos, mas com algo da parte do Senhor. Ó Pai, que possamos nos deleitar nesse banquete que já coloca a nossa mesa nesta noite, Senhor. Deus, já eu oro e te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Os irmãos podem estar se sentando, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, o tema da mensagem aqui é Jeová em si, o Senhor é a minha bandeira. É comum, irmãos, para os povos, comum, né, os países serem representados por uma bandeira. E quando a gente vê aquela bandeira, a gente logo identifica qual é aquele povo, qual é o costume daquele povo. Podemos até associar que se aquele povo ele é forte, se aquele povo ele é um povo realmente de guerra, é um povo de realmente que tem uma determinada cultura. E, irmãos, através dessa bandeira nós conseguimos identificar diversas identidades mesmo
daquele povo. E a passagem que nós acabamos de ler, irmãos, nós temos uma passagem muito forte, no sentido de que Moisés estava ali e Deus tinha falado com ele que era para ele subir para aquele cume daquele monte e que Josué iria batalhar com seus homens. Logo no versículo 8, Moisés já chama Josué e fala com Josué que era para separar os melhores dos homens, que era para ir para a batalha e que ali ele estaria batalhando com Amaleque, porque Amaleque tinha pelejado contra a nação de Israel. E ali, irmãos, nós temos um contexto aqui dessa passagem. Nós vamos ver que Israel estava já indo para a direção à terra prometida, aquilo que o próprio Deus tinha prometido para eles. Só que Deus prometeu a terra prometida, o povo, e sabia que o povo, que a nação de Israel iria passar por muitas adversidades, muitas aflições, e uma das aflições que o povo de Israel estava passando realmente eram as nações estrangeiras que estavam naquelas terras. E aí, irmãos, nós podemos ver que Moisés subiu para o cume do monte e Josué, juntamente com seus homens, seus valentes, foi para o campo de batalha. E ali, irmãos, quando Moisés estava no cume do monte, juntamente com ele tinha mais duas pessoas, tinha o seu irmão Arão e também tinha um que estava juntamente com ele. E ali, irmãos, a palavra vai nos dizer que quando Moisés mantinha suas mãos levantadas, Israel prevalecia sobre Amaleque. Mas quando ele abaixava suas mãos, eram os amalequitas que prevaleciam. Isso mostra para nós, irmãos, que nós não conseguimos, primeiramente, nós não conseguimos vencer sozinhos. Nossa caminhada, irmãos, nós vamos precisar de ter pessoas verdadeiramente para estar junto conosco, para estar nos ajudando. Muitas vezes pessoas para estar nos ajudando com uma palavra, muitas vezes pessoas para estar nos ajudando através de uma oração, pessoas nos ajudando, irmão, através do incentivo e dizendo assim: Deus é contigo, nós vamos vencer essa batalha, nós vamos conseguir vencer e romper e chegar do outro lado. E verdadeiramente nós sabemos que Deus vai nos dar essa vitória. E ali, irmãos, nós entendemos que, às vezes aqui na passagem, não na figura aqui do homem, mas o centro de tudo estava sendo Moisés, porque enquanto Moisés ele mantinha suas mãos levantadas, o povo de Israel vencia. Mas quando Moisés abaixava suas mãos, ali Amaleque prevalecia sobre Israel. Mas aqui, irmãos, quando verdadeiramente Israel venceu e conseguiu, através do fio de espada, vencer Amaleque, aí que sai uma palavra da boca de Moisés que nos chama muita atenção, porque Moisés ele poderia dizer assim: nós somos fortes e vencemos sobre nossos inimigos, mas ele não diz isso. Ele vem e diz assim, ele nos fala: Jeová Nissi, que traduzido é aqui para nós aqui: o Senhor é a minha bandeira. Sabe para quem Moisés deu a glória daquela vitória? E com certeza em toda a vida dele? Para o Senhor. Então, irmãos, quando nós vencemos uma batalha, quando nós vencemos uma guerra, a glória não é nossa. A bandeira que nós temos que levantar não é a nossa bandeira, dizer eu que fiz, ou levantar a nossa bandeira de um povo, ou de um número de pessoas que conseguiam fazer algo. Mas a bandeira que tem que ser levantada é do Senhor, porque é o Senhor, irmãos, que vence por nós. Talvez nós nos sentimos autossuficientes, porque nós conseguimos pensar algo e desenvolver algo, ou às vezes nós nos sentimos autossuficientes, porque nós fazemos alguma coisa e aquilo dá certo, e nós pensamos assim: ó, como é que eu sou bom, ó, como é que eu posso fazer as coisas, ó, como é que eu consigo chegar no meu objetivo. Mas a verdade é, irmãos, que se Deus ele não estiver sendo por nós, se Deus ele não estiver cuidando de nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Por isso nós temos que ter em nosso coração que Deus, Ele é a nossa bandeira, porque é Ele, irmãos, que vai na frente, é Ele que faz por nós. Nós por nós mesmos, nós não podemos fazer nada. Nós por nós mesmos, nós não podemos fazer coisa nenhuma. É Ele que guerreia por nós. Quando nós vemos aqui no versículo 11, a palavra diz assim, e acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele baixava sua mão, Amaleque prevalecia. Ali, irmãos, através de uma ordenança de Deus que aquilo acontecia. Quando as mãos levantadas de Moisés pode significar para nós, irmãos, nosso coração aplicado na palavra, pode significar, irmãos, o nosso envolvimento com Deus, a nossa entrega verdadeira, e esperando que a vitória venha do alto, a vitória venha com relação a Deus nos abençoando aqui nessa terra.
Mas quando nós nos cansamos, quando nós dizemos assim, não vale a pena servir a Deus, ou não vale a pena nós seguir essa caminhada, porque as coisas estão ficando difíceis. Porque a palavra nos diz, irmãos, que os braços, as mãos de Moisés eram pesadas. Muitas vezes a vida vai ser pesada, igreja. Muitas vezes as circunstâncias, as coisas que levantar contra nós vão ser pesadas. Mas a Bíblia diz que quando ele abaixava as suas mãos, Amaleque prevalecia. Ou seja, quando nós afrouxamos, os nossos problemas nos vencem. As situações que vêm de fora acabam nos atrapalhando e nos tirando do foco, e nós acabamos sendo vencidos. Por isso que nossa atenção tem que ser totalmente por alto. Aleluia. Se eu perguntar para os irmãos aqui, eu tenho certeza que todos aqui passam por grandes lutas, passam por dificuldades, passam por batalhas. Mas qual tem sido o foco? Será que as suas mãos são levantadas para o alto? Para que verdadeiramente a sua bandeira? Ou será que você tem olhado para si e diz assim, a situação está muito difícil, e tem abaixado os seus braços? Certo é, irmãos, que aqui tinham pessoas, como eu falei aqui já nessa mensagem, pessoas que ajudaram a Moisés. Essa é a importância, irmãos, nós estamos dentro de uma congregação, servindo a Deus juntamente com nossos irmãos, aqueles que dizem assim, eu posso servir ao Senhor na minha casa. Mas isso, irmãos, é utopia, isso é irreal, não tem como. Para mim servir a Deus, irmãos, eu tenho que estar em comunhão, tenho que estar em comunhão primeiramente com Deus e com meus irmãos. E nós, irmãos, temos que nos juntarmos, nos ajudarmos uns aos outros. Tinha soldados lutando, tinha. Josué estava lá com sua espada na mão e estava prevalecendo. A palavra nos mostra aqui, irmãos, que tinha os dois lados também. Não era só Moisés estar com as suas mãos para Deus lutar contra o povo, contra os amalequitas. E tem passagens na Bíblia que Deus agiu dessa forma. Mas aqui nessa passagem aqui em especial nos mostra que o povo teve que pegar as suas espadas e ir para a batalha. Hoje muitas vezes, irmãos, a igreja tem se perdido no que se diz a esse requisito. Porque a igreja não tem lutado as batalhas que ela deveria lutar. Muitas vezes a igreja tem aceitado que as coisas do mundo entrem dentro da igreja e que modifique a própria igreja. Ou nós somos do Senhor, ou nós não somos do Senhor. Nós temos que nos santificar nossa vida, irmãos. E aqui eu não estou falando de nós mostrarmos para o pastor que nós somos santos, ou para nós mostrar para alguém da nossa família que nós somos santos. Aqui eu estou falando, irmãos, para aquele que tem toda a autoridade, que um dia vai vir nos buscar. E é para ele que nós temos que nos santificar. Porque se nós não estivermos preparados, igreja, o dia que Jesus voltar, a igreja que não estiver preparada não vai subir. Pode até dizer que é igreja, mas se não estiver preparada, não vai subir. E como é que nós estamos diante do Senhor? Como que está a nossa vida? Às vezes nós pensamos assim, eu vou vestir a minha roupa de crente, vou pegar minha Bíblia e vou para a igreja. E aí? E se Jesus voltar? Como é que está meu coração? Como é que está a minha vida diante dele? Por isso que eu falo, irmãos, que às vezes a igreja tem esquecido as batalhas verdadeiras que ela deve lutar. Às vezes a igreja está preocupada, e quando eu falo igreja, os irmãos aí participam das escolas bíblicas e sabem no sentido real de igreja, enquanto eu estou falando aqui, mas está preocupado se tem um ar-condicionado na igreja, se tem uma cadeira confortável, como é que está o som da igreja. Igreja, irmãos, somos nós. Onde nós estivermos reunidos, nós estivermos ali debaixo de um pé de manga, estivermos cultuando o Senhor, nós somos igreja diante do Senhor. É a nossa aplicação, nosso coração diante dele. Deus, irmãos, ele é a nossa bandeira. Nós tem querido ser mais do que o próprio Deus. Nós vivemos um tempo no qual o nome do homem tem que estar acima de Deus muitas vezes. E quando o nome do homem ele não é falado, o homem fica até injuriado, né? Se sente assim, menosprezado, porque ele tem que ser a pessoa mais importante naquele lugar. Misericórdia, Deus. Sabe quem é mais importante no nosso meio? É Deus. Deus, ele é o mais importante. É ele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O inimigo, ele pode ser mais forte,
Ele pode até vir contra nós com fúria. Só que, irmãos, quem nos dá um escape é o Senhor. E aqui o inimigo, irmãos, eu não estou falando aqui, às vezes, o inimigo das nossas almas. Porque nós, a partir do momento que nós somos cobertos pelo sangue do Cordeiro, nós com oração, nós vencemos o inimigo das nossas almas. O inimigo que eu estou falando aqui, muitas vezes, é aquela situação que se levanta contra nossas vidas, e que pode até parecer ser mais forte do que nós. Mas só que Deus, Ele sempre vai nos dar o escape. Sim, se nós estivermos na presença dEle, Deus sempre vai nos dar um escape. Quantas vezes nós chegamos naquela situação que nós olhamos para nós e dizemos assim: não tem mais jeito. E o que Deus diz? Espera, filho. Esse não é o fim. Esse é um novo começo que eu estou fazendo. Por quê, irmãos? Porque quando nós nos entregamos verdadeiramente no Senhor e confiamos nele e esperamos nele, nós sabemos, irmãos, que o melhor Ele tem para nós. Nós sabemos, irmãos, que muitos, infelizmente, nos dias de hoje, têm brincado de ser crente. Só que eu sei e eu creio que Deus não brinca de ser Deus. Então, se você é crente de verdade e servo do Senhor, Ele não brinca de ser Deus. Ele nos honra, irmãos, em todas as situações das nossas vidas. A gente pode até estar pensando assim: mas é o meu fim. Essa situação é difícil demais para mim. Mas Deus está vendo, igreja. Deus está vendo. Deus sabe, irmãos, o que cada um de nós passa no nosso dia a dia. E olha o que a Bíblia nos fala, irmãos: Ele é a nossa bandeira. Ou seja, é Ele que luta por nós, é Ele que peleja por nós. Jeová em si realmente é o Deus que guerreia a nosso favor. E nós temos que crer e ter plena confiança nisso. É através, irmãos, quando nós cremos no Senhor, é que nós vencemos as guerras menos prováveis. Eu creio, igreja, que nos permite que certas coisas aconteçam em nossas vidas, até mesmo para ser testemunho. Para alguém dizer de fora assim, ó: mas como pode? Todos lá fora lá não conseguiram, mas ele conseguiu. Qual é a diferença dele? Qual a diferença dela? Aí nós vamos poder dizer: a diferença não é eu, a diferença é o meu Deus. É o Deus que eu sirvo. É o Deus que eu realmente já entreguei a minha vida nas mãos dele e espero e confio nele. Essa que é a minha diferença. Quando nós lemos a história de Israel, irmãos, principalmente aqui nesse período, Israel, nós entendemos que quando eles chegou na Terra Prometida, ou próximo à Terra Prometida, e que eles venceram aquelas nações ali, eles eram uma nação que, historicamente, eles não tinham histórico de guerra, eles não tinham equipamentos de guerra, eles eram um povo com um número menor do que aquelas nações que estavam ali. Mas só que eles tinham o principal, que era Deus a favor deles. Então, quando nós estamos numa batalha, numa guerra, nós temos que ter o que é mais importante, que é Deus a nosso favor. Porque se nós temos Deus a nosso favor, nós já sabemos o resultado, é a vitória. Deus nunca perdeu uma batalha. Deus nunca perdeu uma guerra. Então, irmãos, qual é o que cabe a nós? Confiar e esperar no Senhor. Agora tem uma coisa: só tem experiência com Jeová em si quem vai para o campo de batalha. Você já parou a pensar? Nós estamos aqui na igreja aqui, ó. Quantas pessoas que desistiram, infelizmente? Quantas pessoas que disseram assim, ó: essa vida de crente não é para mim, essa vida de servir a Deus não é para mim, eu não quero ser mais levita, eu não quero ser mais pastor, eu não quero ser mais missionário, eu não quero ser mais profeta, eu não quero mais fazer parte do corpo de Cristo, eu não quero mais saber de igreja.
Quantas pessoas que desistiram? Hoje estão por aí, irmãos. Às vezes estão até achando que nós falamos que na escola bíblica no último domingo, até gostando da sua vida, do seu modo de viver, do jeito que as coisas, o custo que elas estão levando. Talvez tenha uma questão financeira, um dinheiro, que eu maqueia muita coisa, né? Consegue ir e vir, comer, vai viver nessa vida. Mas aquele que escolhe servir a Deus, como eu e você escolheu servir a Deus, as batalhas vão vir. Elas vão vir. Só vai vir batalha a partir do momento que nós escolhemos servir a Deus. E nós vamos para batalha. Eu vou entrar em algo aqui, os irmãos. Nós tiramos do que nós conhecemos de guerra e vamos para o mundo espiritual. Aqui já vai para o mundo espiritual, igreja. Porque a vida do cristão requer disciplina, requer realmente um aprofundamento espiritual. Que as batalhas que nós vamos enfrentar não são batalhas físicas, são batalhas espirituais. E para verdadeiramente vencer batalha espiritual, tem que estar preparado espiritualmente. Vai adiantar alimentar bem? Vou fazer uma maratona de corrida aí. Não, irmãos, para vencer batalha espiritual, eu tenho que estar bem espiritualmente. É no campo, irmãos, espiritual, o inimigo, ele vai nos atacar. E aí, irmãos, nós temos que estar preparados, assim como Moisés, ele levantou suas mãos ao Senhor, assim como Josué foi para o campo de batalha, nós também temos que estar verdadeiramente preparados. E a certeza, irmãos, que nós vamos ter as nossas lutas, as nossas batalhas, mas que Deus, ele nos livra de todas. Quantas batalhas que muitas vezes nós temos enfrentado no ministério. Você acha que o inimigo está satisfeito com essa porta aberta? Ele quer colocar desânimo no coração dos irmãos. Ele quer dizer assim para os irmãos, sim, não vale a pena. Para que fazer evangelismo? Para que pregar para as pessoas se as pessoas não querem mais aceitar Jesus? Para que estar preparando o louvor para agradecer a Deus, se às vezes o povo não se entrega verdadeiramente através do louvor? Porque preparar uma mensagem e trazer para a igreja, porque às vezes a situação é que às vezes a pessoa escuta aqui e sai por aqui. Porque vem para a escola bíblica estudar a palavra, porque às vezes a gente está ali estudando algo e aquilo ali não está condizendo com o meu dia a dia. Mas você sabe por que essas coisas acontecem, irmãos? É porque a gente não está bem espiritualmente. Porque a partir do momento que a gente estiver bem espiritualmente, nós vamos vencer essas batalhas no campo espiritual. Nós vamos entender, irmãos, que nós viemos para o culto, não é para nós vermos aqui simplesmente, como eu com os irmãos é bênção, mas não é simplesmente eu venho no culto aqui para vir abraçar o irmão, para ver qual mensagem que o pastor vai trazer, ou qual mensagem que vai ter no dia, quais os louvores que vão ser entoados. Não, a gente vem para o culto verdadeiramente para apresentar nossa adoração ao Senhor. Para através de uma mensagem igual essa aqui, nós entendemos assim, o que o Espírito Santo quer falar comigo, para verdadeiramente, igreja, nós estamos sendo moldados todos os dias, A gente pega aí uma criança, quando uma criança ela está aprendendo, ela tem sede para aprender, ela quer aprender a falar as palavras, ela quer aprender a andar, ela quer aprender realmente ali, todos os dias tem uma coisa nova e ela quer se desenvolver naquilo ali. Nós, irmãos, temos que ser da mesma maneira, espiritualmente falando. Nós temos que nos envolver, igreja, com o ministério. As batalhas podem vir? Podem.
Nós vamos estar fortes para vencer essas batalhas. Nós vamos estar com nossos braços erguidos para vencer essas batalhas. O dia que o irmão porventura estiver assim desanimado, falar assim: eu não sei se eu vou na igreja hoje ou não. Você repreende e fala assim: eu vou em nome de Jesus. E é hoje que Deus vai me dar a vitória. É hoje que Deus vai falar comigo ali naquele lugar. E às vezes, irmãos, com essa atitude que nós vamos ter, uma criança, um sorriso de uma criança fala com a gente. Aleluia. Porque Deus tem N maneiras de falar conosco, irmãos. Nós pensamos assim: mas o homem de Deus, a mulher de Deus vai falar comigo. Não, igreja, Deus tem N maneiras de falar com a gente. Às vezes a gente fecha nossos olhos, através de um louvor, ali o nosso espírito realmente é comovido, o Espírito Santo vai nos abraçando através daquele louvor e Deus vai falando conosco. Através aqui de um aviso, uma palavra, um chamado, ou alguém chega e fala assim: irmãos, vamos fazer isso. Aí seu coração começa a aquecer, você fala assim: é isso que eu quero. É essa batalha que eu quero enfrentar. Glória a Deus. E que, irmãos, dentro dessa mesma mensagem, Deus não chamou ninguém para ficar de braços cruzados. Deus chamou todos nós para tomar a mão, a nossa espada e ir para a batalha. Amém. Vencer, irmãos, e romper. Quantas lutas, quantas batalhas que nós passamos. Talvez no campo familiar, profissional, social, econômico. Falta até tempo, irmãos, que nós falamos aqui. Mas eu foquei mais aqui no campo ministerial. Porque ele mostra, irmãos, Moisés como um líder. E como líder, ele conduziu o povo para que Deus desse a vitória. E aqui, irmãos, a mesma coisa somos nós. Alguém pode dizer assim: mas eu não sou líder. Você é uma representação de Jesus Cristo aqui na terra. Amém. Então você pode levar muitas pessoas ao reino de Deus através de sua atitude, da sua vida, através de suas mãos levantadas. Quem sabe você tem passado por lutas e batalhas que tem te pedido de olhar para o alto e você tem olhado para baixo. E você tem falado assim: mas por que eu não consigo vencer? Não olhe para baixo, olhe para o alto. Deus tem algo maravilhoso para fazer na vida de cada um de nós. Mas nós temos que buscar naquilo que verdadeiramente pode fazer. Comece a orar. Comece a entregar a sua vida diante do Senhor. E deixe que Ele faça a obra dEle. E quando a vitória chegar, não pense que foi você que venceu. Aleluia. Mas faça assim como Moisés, irmãos, me deixou aqui o exemplo. Deus é quem faz por nós. Deus é quem peleja por nós. Deus é quem nos dá a vitória. Deus é quem move e nos leva, irmãos, a alcançar aquilo que nós estamos buscando. Se alguém te deu por vencido, não abaixe seus braços, não. Mantenha seus braços de pé, suas mãos levantadas aos céus. Se alguém já até falou assim, para aquele ali não tem mais jeito, levante suas mãos em direção ao alto e confia, espera que Deus, Ele vai fazer aquilo que você não consegue fazer. Todos somos guerreiros do Senhor e Ele peleja por nós. Aleluia. E Ele é a nossa bandeira. Glória. Glória a Deus. Deus é a nossa bandeira. Deus é a nossa bandeira. Se tiver, irmãos, um nome para se glorificar nossas vidas, esse nome é o nome do nosso Deus. A sua melhor obra é para Deus. As suas vitórias são para Deus. Aquilo que você conquistou, tudo é por intermédio de Deus. Deus é a minha bandeira.
Deus é a nossa bandeira. Amém, igreja? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Vamos estar nos colocando de pé. Nós vamos estar fazendo oração. Deus tem uma bênção especial na vida de cada um. Amém?